Canal NMP, o número 1 do Facebook. O nosso próximo programa já vai começar. Enquanto isso, você pode começar a compartilhar a nossa programação, clicando aqui embaixo no botão de compartilhamento e usando todas as formas de compartilhar o nosso programa. Bom demais! Estúdio Luz e Som. Bom demais! Estúdio Luz e Som. Bom demais! Estúdio Luz e Som. É bom demais! Há 10 anos inovando com compromisso e qualidade. Ligue 849-8808-7111. Acompanhe nas redes sociais. É bom demais! Estúdio Luz e Som. Yeah! JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Peça pelo fone 3206-1133 ou pelo zap 988816251. JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. 2 lojas no Alecrim para melhor lhe atender. Rua Amaro Barreto, 1260 e Rua dos Pajeús, 1319, no Alecrim. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. Panificadora Mirassol, o melhor pão da Zona Sul. Avenida Santos Dumont, 442, Mirassol, Natal, RN. Rede Santa Rita, a rede da família. Encomende a sua pelo Televendas 84999009581. Rede Santa Rita, a rede da família. RM Equipadora. Agende o seu serviço pelo fone 3213-2442. RM Equipadora, a equipadora de Natal. Rose Biju, as melhores bijuterias você encontra com Rose Biju. Ligue 849-8811-6275. Rose Biju, as melhores bijuterias para você. Quiosque Brisa do Mar, na praia de Pitangui. Os melhores petiscos e aquela cerveja super gelada para você à beira-mar, na praia de Pitangui. Quiosque Brisa do Mar. Organização Jaqueline e Rodrigo. Oficina do Newton, mecânica em geral e injeção eletrônica para nacionais e importados. Rua do Ouro, 115, Potilândia, Natal. Panificadora Pium, o melhor pão do litoral sul. Fica na Rua Joaquim Patrício, 32, Pium, Parnamirim, RN. Diz que entrega 3237-0255. Panificadora Pium. Você sabia que a sua poupança só rende 0,37% ao mês? E que na Fox Trader você consegue rendimentos de 0,5% ao dia? A Fox Trader X é uma empresa de investimentos que te dá rendimentos diários na compra e venda de ativos na Bolsa de Valores nacional e internacional e conta com uma equipe de traders com a vasta experiência no mercado de investimentos. A Fox Trader X está no mercado desde 2013 e vem dando uma rentabilidade mensal e satisfatória aos seus 12 mil investidores espalhados por todo o mundo. Vamos fazer um exemplo rápido e prático aqui para vocês. Com R$ 3.500 aplicados na sua poupança, você vai ter uma rentabilidade mensal aproximada de R$ 12,95, enquanto que o mesmo valor aplicado na Fox Trader X vai lhe dar uma rentabilidade mensal de R$ 350 ou mais ao mês. Então, vai deixar o seu dinheiro virar comida de peixe na sua poupança? Vem agora mesmo aplicar na Fox Trader X e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Tire suas dúvidas entrando em contato com o WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela, 849-9409-4503, e venha ser uma raposa nos investimentos. Fox Trader X. Lotocena Hiper Bom Preço Roberto Freire. Sua sorte está aqui. Avenida Engenheiro Roberto Freire, 142. Shake Favorito, uma super promoção todas as segundas, quartas e sextas, R$ 16,00 com trufa. O delicioso Shake Favorito fica no estacionamento do Favorito Roberto Freire.
Janeína Barreto, o vestido que casa com você. Rua Ismael Pereira da Silva, 1004, Capim Macio, Natal, RN. Belíssima Veículos, a certeza de um belo negócio. Compra, vende, troca e financia. Ligue 3231-8466. Belíssima Veículos. NMP Web TV 100% Potiguar. Olá, você sabe o que é perícia criminal? Você sabe para que serve um perito criminal? Pois bem, para responder essa e outras perguntas, eu estou aqui com 2 peritos do nosso estado, do Rio Grande do Norte, para responder para você. Hoje o assunto vai ser super curioso, super interessante. Não percam. Eu sou Patrícia Mello e esse é mais um História de Polícia. Olá, pessoal. Quero dizer que também estamos aqui ao vivo pela Rádio Natal New Gospel. Pastor Paulo, muito boa tarde. Estamos aqui, mais uma colaboração aí pela rádio. E vamos falar aqui com esses peritos. Primeiro, agradecer a presença dos 2. Suzy, muito obrigada, né? Eu que agradeço. E Paulo também. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer participar do seu programa. Obrigado. Vamos aí. Eu sei que esse assunto é super interessante. Eu sei que eu me interesso demais e os nossos amigos que estão em casa também. Suzy, primeiro me fale um pouco da sua história, Paulo também um pouco da sua história, para depois fazermos aquelas perguntas de praxe, né? Aquela, o que é uma perícia, para que serve um perito, né? E outras tantas que a gente já estava conversando aqui, não é, Paulo? A gente já desenrolou várias outras questões que, como eu estava fora, né? Eu não sei do que exatamente como é a perícia, como é que ela funciona. Então, eu fiquei aqui super curiosa em saber as respostas aí de vocês. Mas um pouquinho aí da sua história, de perita. Então, eu sou perita há pouco mais de um ano. Não sou do estado do Rio Grande do Norte. Vim por conta do concurso. E está sendo bem desafiador. Eu sou psicóloga de formação. E na minha formação, eu não conhecia muito sobre perícia criminal. Então, a atuação é algo muito novo para mim. E algo que eu precisei me aprofundar muito, em termos de ciência mesmo. Quer dizer que é curioso, né? Uma psicóloga ser perita, né? Quer dizer, para muita gente não sabia que uma psicóloga poderia ser perita, né? Exato. Apenas em 14 estados do Brasil nós temos psicólogos atuando com perícia psicológica em institutos de criminalística e em institutos de medicina legal. Então, o Rio Grande do Norte, até pouco tempo, os estudos mostravam que era o único estado do Nordeste. Olha, parabéns aí para o nosso estado, né? Aí à frente, né? Exato. Sim, Paulo, e a sua história? Bem, eu sou engenheiro mecânico. Olha, o engenheiro mecânico perito. Nossa, é muito curiosa essa área, muito interessante. Eu trabalhava no Ministério do Trabalho, né, fazia 7 anos, e surgiu a oportunidade de fazer esse concurso para perito criminal em 2000. E eu trabalhava como nível médio e queria fazer um concurso para nível superior. Aí quando eu vi perito, engenheiro mecânico, eu disse, pô, então eu vou trabalhar na minha área. Fiz o concurso, passei, graças a Deus passei em primeiro lugar, com muito sufoco, eu tive que estudar trabalhando, mas foi um estudo intenso, e pensava que ia atuar só como engenheiro mecânico. Durante o curso de formação foi que eu tive o conhecimento de outras áreas que a gente iria trabalhar e fui gostando cada vez mais dessa área. Então, já faz 18 anos que estou na área de perícia criminal. Até o ano passado eu atuava só em local de crime, todo tipo de local de crime, a gente ia participar, fazer a perícia. E a partir de outubro do ano passado, a gente começou a trabalhar no setor de perícia de biometria
e papiloscopia aplicadas, que é um setor novo, dentre outros que existe lá no nosso instituto. Tudo expressões, termos muito, né, específicos, que depois eu quero saber de todos detalhadamente. Eu tenho aqui uma foto aí, pedi até para a produção mostrar, de alguns peritos que Suzy me passou, né, previamente. São quantos peritos hoje no nosso estado, fazendo o trabalho de perícia, fazendo todo esse levantamento? Aí Leonardo Rego, né? Aquela foto... produção, que tem eles todos fardados assim com aquela roupa preta, olha essa roupa bonita aí. Pronto, essa equipe aí. Quem seriam eles aí? Aquela foto é de uma equipe que estava de plantão no carnaval. Então eram as duas equipes. Certo. São 2 peritos, eu e o perito Vitor. Sim. Um fotógrafo, o fotógrafo Jacó e 2 motoristas. Ah, tá. É uma pergunta que eu queria fazer, que Paulo, a gente já estava conversando previamente, e Paulo falou. Paulo, para ir no local de crime, necessita especificamente de quem? Nem todos são peritos ali naquele local de crime. Se acontece um homicídio, aí tem a pessoa lá, a pessoa que morreu, né, o cadáver, né? E ali vai quem? É chamado o pessoal do ITEP. Aí vai quem do ITEP? Foi bom você ter feito essa pergunta, que é algo que eu tenho batido bastante, né? Principalmente da imprensa, que a gente tem entrado em contato e tentado mostrar os erros que estão sendo cometidos quando divulgam o local do crime e os peritos que vão a esse local. Por exemplo, na equipe que vai para o local do crime, vai a equipe da criminalística, que é composta por um perito criminal, um motorista e um fotógrafo. Às vezes o motorista também faz o papel do fotógrafo. Então é só um perito criminal. E a medicina legal vai o motorista do rabecão mais um necrotomista. Às vezes vai 2, mas na maioria das vezes é só um necrotomista. Então é a equipe formada por um perito criminal, um motorista, um fotógrafo do Instituto de Criminalística, mais a equipe da medicina legal, que é o necrotomista ou agente de necrópsia, né, recentemente mudou a denominação, depois do concurso, depois do estatuto, e o motorista. Só que na maioria das vezes divulga assim, os peritos do ITEP, sim, ou então todos fossem peritos, ou então o pessoal do ITEP, como se todos fossem uma coisa só, né? Então vamos fazer essa observação aí para todos os jornalistas, para todos os repórteres, né, que fazem essa cobertura, que tenham essa atenção de que nem toda aquela equipe que está lá, pelo contrário, só tem um perito, na verdade, né? Exatamente, só vai ter um perito. Aí tem o motorista, aí vai ter o auxiliar, vai ter o fotógrafo, como você está explicando. Exatamente. Nem todos são... Aliás, só tem um, né? Só tem um perito, que é o responsável pela análise do local do crime, né? E recolher todos os vestígios, elaborar o laudo pericial. Então só tem um perito. Assim como a equipe da Polícia Civil, quando chega no local, não são os delegados, é o delegado, mas agentes, escrivão. Do mesmo jeito, a equipe pericial é formada por um perito criminal e auxiliares. Então, poderia-se dizer, para consertar o que as pessoas da reportagem falam, então seria a equipe... A equipe pericial. A equipe pericial. A equipe pericial. Composta de Instituto Criminalística e Medicina Legal, né? Que são 2 equipes distintas, apesar de serem próximas, que antigamente o pessoal pensava que era só o IML, né? Que era só morte violenta, só ir o rabecão. Então chamava todo mundo assim de recolhedor de cadáveres. Sim. Até a própria imprensa coloca muito isso na reportagem. O ITEP esteve no local para recolher o cadáver. Quer dizer, desconhece, inclusive, o papel da perícia criminal, que não vai recolher cadáver. Então, mais uma pergunta aí que seria, então, fundamental. Para que serve, então, a perícia? Ela é composta, né? Ela faz parte aí do Instituto, né, de Medicina Legal, não é isso? Na verdade, a perícia criminal, lá o nosso instituto é formado por 3 institutos. Sim. O de Criminalística, Medicina Legal e Identificação. São certo. 3 institutos. Geralmente em locais de crime, não somente de homicídio, como arrombamento, explosão, acidente de tráfico com vítimas. Vai o Instituto de Criminalística, composto por perito criminal, como eu falei, mais os auxiliares, e a medicina legal. O perito criminal vai analisar a cena do crime, coletar os vestígios, para depois, de posse de todo esse material que ele coletou, realizar um laudo pericial, onde ele vai fazer toda a descrição do que aconteceu e também fazer a sua interpretação do que aconteceu. Isso vai subsidiar o trabalho da polícia e da justiça. Porque eu tenho sempre dito que o perito são os olhos do juiz, porque o juiz não vai para o local do crime, quem vai são os peritos.
Então, o que o perito estiver consignado com base técnica científica, porque não é achismo, não é opinião pessoal, não é convicção, mas sim fundamentado na ciência e na técnica. Então, ele não vai recolher o cadáver, ele vai analisar o local. O cadáver, quando é local de morte violenta, ele vai ser transportado para o Medicina Legal, para o IML, para fazer uma outra perícia, que é médico legal, que não é só a causa da morte. Vai analisar, no caso de morte, por exemplo, arma de fogo, qual foi o trajeto dos projetos no interior do corpo, qual foi que realmente causou a morte, se aquela morte foi causada, aqueles ferimentos foram antes ou depois. Isso deve ser feito pelo médico legista. Pelo médico legista, então é outra perícia. O recolhimento, como ele se diz, na verdade, o transporte ou um traslado para o IML, era para fazer essa outra perícia. Então, para ficar claro aqui para os nossos ouvintes de casa, são 3 tipos. Vamos classificar esses 3 institutos que você acabou de falar. Exatamente. Identificação, a parte de identificação de identidade, tem uma parte voltada para a papiloscopia, que eles estão fazendo hoje a biometria e estão fazendo a identificação de possíveis fraudes. Quando tem alguma dúvida se aquela identidade... Isso eu poderia dizer que são os vários tipos da perícia? Exatamente. Nós, por exemplo, no nosso Instituto Criminalístico, nós temos o setor de papiloscopia e o documentoscopia, que o documentoscopia, quando consegue constatar que teve um documento falso, por exemplo, uma identidade falsa, e com vários suspeitos, com várias identidades, com a mesma impressão digital, com várias impressões digitais, manda para o nosso setor de papiloscopia, nós vamos fazer a comparação para saber a quem pertence aquelas digitais, e aí poder comprovar que aquele documento, o RG, é falso. Então, Sim. Com isso, vai ser feito um laudo, encaminhado para a documentoscopia como auxiliar, é um setor que a gente auxilia também, e eles caminham para a Polícia Civil tomar as providências, né? Para, no caso, indiciar a pessoa Sim. que falsificou. Já teve caso de uma pessoa só, com uma só identidade, uma só digital, com 6 identidades. Nossa, esse aí era um ladrão, quanto mais. Pois é, com nomes diversos. Estelionatário total. Com nomes diversos, vários nomes. Então, lá no registro que faz parte do banco de dados da identificação, do Instituto de Identificação, é que a gente vai coletar essas informações para saber a quem pertence aqueles registros. Entendi. Então, a identificação tem uma importância muito grande, não só na emissão de identidade, mas também nessa avaliação do documento, né? Se aquele documento tem uma suspeita de ser falso, é verificado se tem mais de um registro no nome daquela pessoa. Vou fazer aqui uma pergunta agora para a Suzy. Suzy, você começou já atuando na área que você está hoje, ou você começou em uma outra área da perícia e hoje você está em outra? Eu comecei atuando na psicologia forense, então eu fazia perícias psicológicas, na maioria das vezes em casos de abuso sexual, de suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes. 99% dos casos que nós atendíamos eram de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E também atuava em local de crime. Hoje eu estou apenas em local de crime. E tentando desenvolver um trabalho também direcionado ao olhar da psicologia também para o local de crime. Temos aqui uma pergunta já na tela aqui para os nossos peritos. Vamos aqui. Tomalada Caco é a pessoa que mandou, né? Boa tarde. Patrícia, pergunte por favor aos entrevistados se após o boom das séries americanas com temas referentes, se houve um aumento da procura de pessoas para se tornarem peritos. Vamos falar sobre as séries CSI totais, né? Que foram aí o boom da perícia, né? Em todo o mundo e fez com que vocês tivessem um destaque maior aí no trabalho de vocês, né? Apareceu mais, né? O trabalho sempre foi feito, mas aí ficou mais comentado, Exato. né? Existiu. Vamos até colocar aí olha aí na tela aparecendo aí umas fotos aí olha aí, ó, os representantes aí no cinema representando vocês. E é interessante porque sempre que eu digo que sou perita criminal e que sou psicóloga, as pessoas falam, então o seu trabalho é igual ao trabalho no Criminal Minds ou no CSI. Quer dizer, o seu que eu trabalho é igual ao deles, né? O deles não é igual a vocês, não. E o que eu sempre digo o trabalho basicamente é semelhante. Por quê? Porque é um trabalho que usa técnicas científicas, mas não é daquela forma. Lá eles resolvem um crime inteiro em 40 minutos. O que a gente Pessoal, não faz. então vejam aqui a vida real, né? A coisa como realmente ela é.
Então, se a perita está dizendo que não é bem como o CSI está dizendo, como eles apresentam lá, né? Em 40 minutos resolvem todo aquele problema, todo aquele homicídio, toda aquela investigação. Inclusive eu tenho dito até em raras palestras, até brincando, que o DNA, ele diz o nome do pai, da mãe, do filho, do cachorro, papagaio e do amante. Até do amante. Até do amante. Quando a gente vê nas séries que tratam da psicologia, mais especificamente da psicologia investigativa, de olhar para a cena, a pessoa já sabe quem cometeu o crime e já sabe a motivação. O que pode... assim, a cena ela nos diz muito de quem cometeu aquele crime e também do tipo de vítima, até porque um crime é um comportamento, não é? Uma pessoa que cometeu um crime, ela cometeu um comportamento. Sim. Então ela vai estar reproduzindo na cena de crime comportamentos que ela tem na sua vida cotidiana. A gente consegue, a partir da cena de crime, ter noções do tipo de características de personalidade, por exemplo, de quem cometeu o crime, mas a gente não consegue só olhando já elucidar, identificar quem fez e por quê. Tem que ter muita investigação, tem que ter todo um trabalho aí por trás. Isso. São dias, meses até, né? Eu acompanhei Paulo numa investigação, um trabalho que foi feito lá em Tibau do Sul, né? Um trabalho muito bacana que ele fez, acabou elucidando toda a situação. Foi um trabalho bonito e eu quero dar aqui os parabéns a ele. Obrigado. Aqui ao vivo, né? Foi um trabalho bem Muito difícil obrigado. aquele trabalho, não é? Os casos de precipitação são os casos mais complexos para o perito criminal. Então são poucos estados que eu conheço assim que há um trabalho muito grande para conseguir descobrir qual foi a causa. Eu participei de alguns cursos em outros estados e eu tenho visto a dificuldade. E a maioria dos que eu conheço, os estados, falam sempre que não tem elementos para indicar se foi homicídio, suicídio ou acidente. E eu tenho feito um esforço grande para sempre ou apontar a causa ou dizer qual foi a mais provável, para não ficar sem um norte na investigação. Deixa aqui esclarecer para os nossos amigos de casa que a precipitação seria, no caso, a pessoa que se lança, né? A pessoa que se joga. Ou foi lançada ou caiu acidentalmente ou alguém empurrou. Sim. Esse é o tipo de Aí precipitação. chama de precipitação. Exato. Interessante, muito interessante. E eu achei fantástica a sua forma de atuar ali. Agora eu sei que foram muitos meses, não foi num episódio de 40 minutos, não. De jeito nenhum, eu tive que voltar, inclusive, mais de uma vez, de dia, fui à noite, fazer medições, me arriscando lá no chapadão de pipa. É um trabalho bem porque é um complexo. trabalho científico também, né? Porque a gente faz medidas, faz cálculos, e todos esses cálculos vão contribuir para que a gente possa ter ou a certeza ou então a hipótese mais provável de ter acontecido, se foi homicídio, acidente ou suicídio. Isso é importante para a investigação e para que não se cometa injustiça, né? Deixa eu perguntar para a Suzy, como se faz para se tornar um perito, para as pessoas que de casa acham bonita a profissão, acham interessante, realmente é uma carreira assim brilhante. Vou perguntar agora para os dois, como é que se faz para se tornar um perito? Para se tornar um perito criminal, é preciso ter um nível superior. Então, Qualquer nível superior. Depende do estado. Em estados como a Bahia, por exemplo, com qualquer nível, qualquer graduação, você consegue fazer o concurso, certo? Você precisa fazer um concurso público, ser empossado para desenvolver o papel de perito criminal. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos áreas específicas. Então, engenharias, psicologia, farmácia, biomedicina. Então aqui tem o edital com especialidades, mas é preciso inicialmente ter um nível superior e ser aprovado em concurso público. Muitas pessoas acham que se fizer uma pós-graduação vai se tornar perito. E não, o perito criminal oficial tem que fazer um concurso público. Mas também existe perito que não é oficial, que é o perito ad hoc, porque em nem todos os lugares tem perito criminal oficial. Então, quando não tem, 2 profissionais de nível superior, que tenham comprovado o saber científico na área, eles são nomeados como perito de um caso. Mas quando acaba o caso, eles deixam de ser peritos e voltam a ser o profissional que era. No caso, eles são nomeados pelo juiz, para Pelo juiz. desenvolver aquela atividade específica. Isso. Tem faculdade aqui no estado já com esse curso?
Não é um curso. Não é um curso. Existe pós-graduação, mas que a pós-graduação ela não te habilita a ser perito criminal. O que te habilita vai ser a aprovação em concurso público. Hoje temos quantos peritos aqui no estado? Nós temos em torno de 73 peritos por aí, porque já houve algumas exonerações, teve pessoal que já saiu. Então a gente não tem um número exato hoje, porque já saiu tanto médico, legista, como perito criminal. E Vai se auxiliares também. aposentando? E também passando em outro concurso, ou então não se adaptou, aí pede exoneração. Então já teve algumas baixas. Perito que eu sei, já teve um que já pediu afastamento, né? E passou em outro concurso e está fora. E médico legista eu sei que já teve 4 que já saíram. A nível de Brasil, como é que estamos aqui em termos de perícia, o estado? Em termos de a qualidade, em termos de trabalho, condições de trabalho? Olha, a perícia no Brasil, ela ainda é muito precária. Tem alguns polos de desenvolvimento, que a gente pode dizer, né? São Paulo, Distrito Federal, Como né? referência. Como referência, né? Mas, por exemplo, eu estive no Rio ano passado e vi que tem setores lá que são muito precários. Hoje, alguns setores tiveram um incremento, laboratório, principalmente laboratório. Mas local de crime ainda necessita de mais investimento para os peritos criminais. Nós tivemos assim um grande investimento nos últimos, de 2002 a 2014. A gente teve, além de cursos, teve também material que chegou da Senasc. Todo o material que a gente recebe praticamente é só do governo federal. A gente quase não tem nada comprado pelo governo estadual. E a perícia sempre foi tratada como o primo pobre da segurança pública. Nossa, O reconhecimento tem sido mais de boca, né? Mas não de fato, né? Tanto que a gente está lutando por um plano de cargos e salários, carreira e salário, desde 2004 que a gente entrou. A gente tem brigado para um plano de cargo que já está formatado, já está no governo e está sendo negociado e até agora nada. Então nós, por exemplo, o SUS entrou o ano passado, era a mesma coisa que eu que tenho 18 anos. nossa, é um absurdo. E é um trabalho brilhante, porque sem vocês não tem elucidação do crime. Sem vocês, o crime não muitas vezes, ele não vai ser resolvido. Isso, mas há um completo desconhecimento da profissão mesmo. As pessoas não sabem o que faz um perito criminal. E quando eu cheguei Aproveite aí, aqui, diga agora em palavras simples aí para a nossa população, para os nossos amigos que estão em casa, que a ideia é essa, é trazer a boa informação para o pessoal que está em casa, né? Que muitas vezes não tem acesso à carreira jurídica. Então a ideia é essa, é trazer a informação do especialista diretamente para a casa de vocês. Então, o perito criminal é um profissional que ele é responsável pela prova material. Acontece um crime e é um profissional que tanto vai a campo quanto desenvolve perícias em laboratório, por exemplo. Ou no caso da psicologia, a perícia psicológica. Mostrar pra produzir... Só lhe interrompendo um pouquinho, mostrar aqui o seu material, aquela maleta linda que eu vi, fiquei impressionada. É mais bonita, inclusive, do que a do CSI. Nossa, achei fantástico isso aí. Pode explicar um pouquinho sobre esse trabalho aí, o que vocês têm aí dentro? Essa maleta é a maleta que nós usamos no projeto que nós desenvolvemos lá no ITEP, que é o projeto Perícia Criminal ao Alcance de Todos. É semelhante à maleta que a gente usa em local de crime. Nesse projeto, a gente tenta levar para universitários conhecimento sobre perícia criminal. Então, a gente leva a maleta, fazemos palestras e um local de crime simulado. E super interessante. Explicamos o que é que o perito faz e como se tornar um perito, até para incentivar a carreira, né? a carreira, tornar a carreira conhecida e fazer com que aqueles estudantes eles vislumbrem a perícia como uma área de atuação profissional. Sim, claro. E tem materiais aí que vocês utilizam, né? Sim, aí você está vendo as plaquinhas de vestígios, luz forense. Nós levamos também alguns testes rápidos, como o FECACUT, que é um teste para detectar sangue humano. Levamos fita métrica, teste multidrogas para detectar algumas drogas no local de crime.
Temos aí uma lupa, sacos de vestígio, SUAB, que é para coleta de material biológico. Então, nós fazemos toda essa coleta no local e os materiais eles são mandados para os laboratórios, como o laboratório de papiloscopia, quando a gente coleta algum material papiloscópico, por exemplo. Coleta no local e manda para o laboratório de papiloscopia para que eles lá lancem no banco de dados e tentem descobrir algo, né, sobre aquele crime. Qual o tempo de curso, de preparatório? Passou no concurso, aí passa quanto tempo se preparando para entrar em campo? Depende muito. Aqui no nosso estado, como era emergencial, o curso durou acho que 2 meses, 3 meses. 50 dias. Então vocês já 50 chegam dias. prontos praticamente, né? Na minha época nós passamos 2 meses intenso, de manhã, de tarde, de noite, para poder ser chamado logo, porque na época só tinha 12 peritos. E quando entrou, aí ficou 37. Quer dizer, então foi assim, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo a gente tinha aula. Mas, e agora foram 50 dias também intensos para que chegasse logo os novos peritos, já que a gente só tinha 26 peritos para todo o estado do Rio Grande do Norte, para você ter ideia. Ainda hoje são 2 equipes de perícia aqui em Natal. Só 2? 2 para quase 80 cidades, mais ou menos, 80 cidades. É muito pouco. Outra em Mossoró, que antes era para 67 cidades, agora como teve Pau dos Ferros, aí reduziu mais para 50 e pouco. Uma equipe só em Mossoró, uma equipe em Pau dos Ferros é muito pouco. E uma equipe em Caicó, para atingir também em torno de 40 então, imagina cidades. A demanda de trabalho que vocês têm. Pois Nossa. e antes era o seguinte, eram 2 equipes daqui de Natal para 100 cidades e uma equipe de Mossoró para 67 cidades, para atingir todo o Rio Grande do Norte. Gente, o trabalho é maravilhoso, é brilhante, assim, é uma coisa fora de série, que eu tenho uma admiração imensa, mas eu sei que é um trabalho muito pesado. Sim. É um trabalho que não tem fim, né? Pois Até porque... físico e mental, né? Isso aí, se fosse físico e mental. Principalmente o mental, porque depois que a gente senta para fazer o laudo, aí a gente vai ter que fazer a pesquisa. Às vezes a gente tem que pegar material para poder revisar, consultar a internet para ver outro material que a gente não tem. Então é um trabalho realmente científico. Não é só sentar e descrever e colar fotografias. Não é só aquela coisa ali. Não é recolher corpos como a imprensa infelizmente chama. Né? Não, é um trabalho muito profundo, é um trabalho científico que tem que ser muito respeitado, né? E é um trabalho que exige muito estudo também. A produção está dizendo que tem mais uma pergunta aqui para os nossos peritos. Toma lá da Caco, boa tarde, obrigado pela participação. Qual a importância da computação forense? Olha aí. Vamos fazer essa pergunta, jogar aqui a pergunta para os nossos 2 peritos. Bem, aqui nós temos um perito que foi inclusive premiado agora no Congresso Brasileiro de Criminalística como o melhor trabalho apresentado. O José já apresentou um trabalho em que ele consegue pegar essas imagens de câmera de segurança, né, e poder visualizar num software que ele criou. Porque a pessoa pensa que essa câmera de vigilância, você é só pegar aquela imagem, jogar no computador e abrir e ver. Não, tem que ter um software específico. E ele fez para qualquer tipo de programa. Foi premiado como o melhor programa. Além disso, a computação forense conta também com outros peritos hoje, né? Os novos peritos também estão auxiliando. Faz análise de vídeo. Fizeram, por exemplo, um caso que teve de repercussão, que teve um acidente de tráfego que foi filmado. Eles calcularam a velocidade com que o veículo desenvolvia e também atua muito na parte de crimes específicos assim, contra criança, como pedofilia, abuso sexual, ameaças. Então, entra naquela questão de que hoje quem está na internet não está anônimo, não é isso? Exatamente. Não está mais anônimo. Não então... está, porque as ferramentas que a computação forense tem hoje, inclusive, consegue recuperar mensagens que foram apagadas. É muito importante a computação forense. Fazer aí essa observação a quem está em casa, passar para os seus amigos e conhecidos, que hoje o crime feito e cometido pela internet, certamente vai ser descoberto. Porque a polícia já tem meios, olha aqui os peritos falando, já tem meios, softwares super desenvolvidos, super tecnológicos, super avançados, com capacidade de descobrir quem cometeu os delitos virtuais, cibernéticos, né? Exatamente. E, inclusive, localizar a pessoa, que é o mais importante. Olha aí, mais uma pergunta na tela. São profissionais necessários na apuração inicial do crime, auxiliando de forma efetiva e extraordinária em desvendar através dos dados coletados.
Os fatos que ficaram ocultos, exatamente. Dizem que o cadáver fala, não é? Tem essa lenda aí, os né? mortos falam, né? Na Os verdade, mortos falam. realmente fala. Não só os mortos, como toda a cena do crime. Fala pro perito. Porque o perito analisa não só o cadáver, como a pessoa pensa, mas toda a área, todo o local do crime. Mancha de sangue, presença de outras de pegadas, de impressões papilares, que podem ser digitais, podem ser palmares, podem ser plantares, fio de cabelo. Então, todo o conjunto que presente na cena do crime é analisado pelo perito. Perito, por isso que ele tem outros olhos para o local. Muitas vezes a pessoa pergunta: como você chega em casa, você fica preocupado, Se você consegue se desligar. consegue se desligar? Diz, olha, a gente faz um trabalho técnico. Apesar da gente não sentir aquela violência, aquela perversidade daqueles crimes bárbaros que existem no local, principalmente no local de homicídio, a gente consegue elaborar um trabalho técnico e não ficar abalado, porque senão você não consegue trabalhar. Porque já são tantos anos de experiência também, né? É verdade, isso vai inclusive fazendo com que a gente, embora a mente vá absorvendo, mas a gente consegue trabalhar sem muitos traumas. É por isso que a gente conta até com o apoio da psicóloga para ajudar a gente. Importantíssimo o trabalho dela também. Importante. Mas o meu trabalho na psicologia também não é fácil, porque eu sempre gosto de falar que quando a gente chega no local de crime, a gente tem todo esse pensamento científico mesmo, né? Que a gente sabe o que tem que fazer. E que se a gente não fizer, depois o nosso lado vai ser prejudicado. Então a emoção acaba ficando um pouquinho de lado. E quando a gente chega lá, tudo já aconteceu. Aquela pessoa, ela já não está mais em sofrimento. O sofrimento dela já acabou. Mas na psicologia não. Porque na psicologia a gente lida com sofrimento. E na psicologia forense, principalmente com crianças e adolescentes vítimas, né, de violência sexual, muitas vezes praticadas por familiares, a gente vê aquela pessoa em sofrimento ali na sua frente. E é um sofrimento que você sabe que muitas vezes aquela pessoa não vai ter condições de tratamento e vai sofrer pro resto da vida. A gente trauma, acaba se abalando muito mais. E por isso que é muito importante que a gente também tenha um bom preparo psicológico para atuar tanto em local de crime quanto na psicologia. E o que o Paulo estava falando do local, que o local ele nos fala muita coisa, é importante ressaltar, falar sobre a preservação do local de crime. Ótimo, temos até aí uma publicidade aí que vocês enviaram também pra gente divulgar. Uma das primeiras, produção, que preservar o local de crime é fundamental para a elucidação e para o trabalho da perícia que seja bem feito, né? Exato, até porque a gente não tem como garantir que aquele vestígio ele é verdadeiro. A gente não tem como garantir nada sobre aquele local se o isolamento não estiver adequado. E também é importantíssimo que as pessoas não se aproximem e que não cubram o cadáver. Porque é uma coisa bem importante, porque eu brinco sempre, que o cadáver pode estar no meio do mar, vai ter um lençol cobrindo. Às vezes a gente acha que isso... É o mistério do lençol branco. Até hoje eu não consegui descobrir de onde é que vem o lençol branco. Sempre tem um lençol. Uma vez eu fui a um local e um familiar estava com um lençol para cobrir e o policial falou, não cobre, deixa a perícia terminar, aí você cobre. E quando eu cheguei, o familiar veio falar comigo, será que eu posso agora cobrir? Eu falei, olha, a gente vai fazer a perícia, tá bom? E aí, depois que que a gente terminar, ele vai ser levado. Então eu vou pedir para o senhor não cobrir, mas a gente vê essa preocupação. Mas é importante que não cubram, porque a partir do momento que estão inserindo algo novo, pode estar comprometendo os vestígios. Gente, é cultural, né? É cultural, já do Brasil, né? Infelizmente, no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, o isolamento e a preservação do local do crime é precário. É tratado de qualquer jeito. E isso é porque não é por falta de alerta, não. Porque eu já fui em local em que houve um arrombamento com uma senhora de 80 anos de idade. Que não cubra, olha, meu filho, não mexi em nada porque eu sei que tem que isolar. Olha aí. Uma senhora e a polícia que trabalha com isso diretamente, que faz cursos, reciclagens, parece que ainda não tem essa noção. E a população, infelizmente, tem essa cultura de se aproximar, leva a criança de colo e fica. Eu fiz quase. Quando eu estava em local de crime, parecia um pastor fazendo um sermão com o pessoal que estava com criança de colo. Primeiro pedindo também para as pessoas se afastarem, né? E depois dar um sermão. Você trazer uma criança para ver uma cena dessa, de violência, para tratar isso com normalidade, com naturalidade, achar que vê uma pessoa morta com tiro, com faca.
é isso normal? Uma cena dessa. A criança se acostumar com isso aí, como fosse natural. Aí eu pegava até assim, pegava ar, começava a falar e pedia para se afastar e eles se afastavam, tirava a criança, eu só ia fazer a perícia e tirasse todo mundo. Nossa. Porque infelizmente é uma questão cultural. A gente, por mais que fale, por mais que alerte que é necessário o isolamento, a preservação do local, ainda há essa falta de cultura. Eles não sabem a importância que tem você chegar no local e estar preservado. Por exemplo, a questão do lençol que está cobrindo um cadáver, se as manchas de sangue que está naquele corpo, elas podem revelar se aquela pessoa foi assassinada em pé, se foi deitada. Quando você coloca um lençol, você limpa. Você limpa. Se tem vestígio de pólvora para saber se foi um tiro a curta distância ou não, aqui dali pode prejudicar também. Então é por isso que a gente insiste muito nessa questão. Porque tudo começa no local. O principal ponto de investigação começa no local do crime. Temos aí mais uma pergunta aí. A produção vai rodar mais uma pergunta para o Toma lá da Caco, tá muito interagindo conosco, né? Com essa situação da equipe reduzida, já aconteceu de chegar no local e se deparou com algum conhecido ou familiar? Sim, comigo já aconteceu. Obrigada, Caco, pela participação. Com um necrotomista do próprio ITEP, né, que foi acidente de tráfico, quando a gente foi lá em Brejinho. Ele tinha ido comprar pão numa padaria próxima. Quando voltou para entrar na casa dele, ele foi cruzar a pista e veio um outro carro e pegou, matou. Então foi assim triste, né? A gente da perícia teve que fazer a perícia no caso de um colega. Também teve de um conhecido meu, que foi meu vizinho, que foi assassinado. Depois foi descoberto que a própria esposa com um amante teria planejado tudo. E na hora eu não reconheci. Quando eu peguei o documento, foi que eu reconheci que era esse meu colega, né? Reconheci. Então eu fiquei assim, até meio abalado. Porque eu tinha conversado com ele há uns 15 dias atrás, tinha amizade com todos os dois. E depois que foi descoberta a participação da mulher, que na época estava com ele, disse que tinha sido um assalto, aí que assim, me chocou realmente. Nossa, um crime passional aí. Exatamente. Estamos chegando aí já ao final do nosso programa, né, nos últimos minutos, e eu queria fazer duas últimas perguntas, né? Quais são os casos em que ocorre morte, que a perícia deve ir ao local? Porque muita gente pensa que a perícia deve ir ao local toda vez que tem morte. Não é verdade. Aí vocês dois podem me responder. Sempre morte violenta. Então, muitas vezes nos chamam para morte natural, mas quando tem suspeita de morte violenta. Então, são esses tipos de morte. Homicídio, suicídio. Sim. Quer completar? Porque muitas vezes a pessoa tem um parente, está idoso, aí morreu em casa, aí caiu, aí sangrou um pouquinho, e diz, chama o ITEP porque tem sangue. Eu disse, olha, a pessoa não é uma barata não. Se a pessoa está em pé e cai, sofreu um infarto e caiu, ele vai se machucar. Claro. Mas a causa da morte foi um infarto. Então, para esses casos, tem que ir para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, que funciona no Museu do Trigueiro, e não é a perícia criminal. E o que o Código de Processo Penal diz? Que quando a infração deixar vestígios, é indispensável exame de corpo de delito, ou seja, a perícia criminal. Então, se a polícia, se o delegado chegar lá, não encontra vestígio de que houve morte violenta, encaminha para o SVO, através da funerária, os parentes que providenciem. Se por acaso no SVO detectar que houve ali um envenenamento e que não foi percebido durante a perícia, não vai ter prejuízo nenhum para a investigação, porque ele vai para o ITEP, vai ser denunciado, a delegacia vai tomar providência e vai investigar esse caso. E quem vai conseguir descobrir isso vai ser o laboratório e o médico legista, não vai ser o perito criminal do local. Então, para vocês que estão em casa, para vocês que estão na rádio aí ouvindo, peguem essas observações, peguem essas informações e sejam agora também uma pessoa que vai reverberar mais essas informações, né? Não espere só que os peritos digam, né? Vocês sejam também portadores dessa informação para outras pessoas. No seu vizinho que morreu, né? Não precisa, vamos chamar o ITEP, não. Já sabe que é para onde que tem que ligar, se for para uma morte... Se for morte natural, se não for assistida, né? Se não tiver um médico que ateste a morte, se for morte natural sem assistência médica, tem que encaminhar para o SVO através da funerária. O SVO vai fazer o exame, tem 6 horas para poder fazer o exame, como diz o Código de Processo Penal, vai fazer tudo que for necessário para identificar a causa da morte, que são patologistas, que são especialistas médicos
nesse tipo de morte natural. Mais uma informação aí para a população. E o ITEP sempre nos casos de morte violenta. Só morte violenta. Isso. Deixar claro aí para os nossos ouvintes e para os nossos smart espectadores. Vamos falar agora, para concluir nossa conversa, que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês aí em casa também estão adorando. Muitas curiosidades, coisas muito interessantes para a gente saber. Vamos falar do workshop, que vai acontecer agora dia 30 de novembro, né, com a participação dos dois e de mais 4, não é isso? Isso, vai ser o primeiro workshop de perícia criminal de Natal. É um workshop que nós estamos organizando, nós da equipe do Eu Perito, estou até com a camisa. O Eu Perito é uma tentativa nossa de organizar eventos e também de estar mais próximos a pessoas que querem conhecer a perícia criminal. Então, nós temos um site e esse vai ser nosso primeiro evento oficial. Até agora, nós participamos de algumas palestras, de um simpósio na UniRN, mas o workshop ele é o nosso primeiro evento grande. Então, no workshop, são alguns peritos que vão falar sobre áreas específicas da perícia criminal e também teremos uma parte prática. O seu tema vai ser sobre? Vai ser o olhar da psicologia sobre a vítima, o agressor e o local de crime. Ai, maravilhoso o tema. E o seu, Paulo? O meu sobre um caso de repercussão que houve alguns anos atrás aqui no Rio Grande do Norte e que chamou bastante atenção da imprensa, da mídia e teve repercussão, inclusive, internacional. Então, esse caso eu vou deixar para quem for lá se inteirar. Dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro. Aonde, local? Vai ser no auditório da Faculdade de Farmácia da UFRN. E também nós teremos palestras sobre informática também, né? A gente vai estar falando sobre a perícia nos casos de hacker. Sim. Sobre novas substâncias psicoativas, com uma perita da Paraíba. Também sobre análise de mancha de sangue em local de crime. E sobre papiloscopia. Então, vamos abranger vários temas da perícia. Vai ser bem abrangente, assim. Isso. E para a entrada vai ser? A inscrição do workshop, nós estamos com pouquíssimas vagas agora. Se eu não me engano, menos de 20 vagas. Entra no site www.euperito.com.br e lá tem todas as informações necessárias. Vai ser um workshop muito bacana e está sendo muito bem organizado. Com certeza, eu tenho certeza que vai ser uma coisa assim fantástica. As últimas considerações que vocês queiram falar, sobre deixar algum recado aí para os amigos que admiram a profissão de vocês, que querem saber um pouco do seu trabalho, alguma rede social? Queria agradecer inicialmente pelo convite. É sempre muito bom poder falar um pouquinho sobre a perícia e falar que quem quiser conhecer um pouco, nos siga nas redes sociais. O meu perfil do Instagram é Perita Suzy. E também sigam o Eu Perito. E quem quiser, seja de escola ou universidade, que quiser fazer alguma atividade de palestra e prática sobre perícia e sobre local de crime, entre em contato com o ITEP, que nós levamos isso gratuitamente. Leva a maletinha, leva a maleta Levamos fantástica. tudo gratuitamente, através do projeto Perícia ao Alcance de Todos. Interessantíssimo, interessantíssimo para as escolas e para as universidades esse trabalho. Paula, suas últimas considerações para a gente aí se despedindo. E no final a gente vai colocar o vídeo do workshop. A gente vai terminar o programa com o vídeo do trabalho de vocês, do workshop. Obrigada. Paula, suas últimas considerações, tem alguma rede social, queira dizer alguma coisa? Eu quero agradecer pelo convite, né? E também parabenizar o seu trabalho, excelente. E quem quiser conhecer também sobre o trabalho da perícia e do meu trabalho e de outros colegas, eu tenho um Instagram que é paulovale.perícia. Facebook também é Paulo Vale Perícia. E quem quiser pode entrar lá, que a gente pode dar outras informações, inclusive sobre eventos também que a gente participa, cursos, palestras. Pode entrar em contato que a gente dá o retorno. Olha, a única vez que eu participei do trabalho que foi lhe ajudando, auxiliando com pequenas coisas, eu achei fantástico o trabalho, viu? É um trabalho que realmente é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. E a gente vai se despedindo por aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aí do outro lado, também na rádio. Mais um abraço aí para todos os ouvintes, para o pastor Paulo. E quero dizer que estou muito feliz e estou assim, satisfeitíssima com as respostas. Tenho certeza que vocês também gostaram aí de casa. E a gente vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo. Próxima semana com mais um Histórias de Polícia. Tchau, pessoal. Siga a gente.